Nosso programa tá de volta e eu tô te esperando nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @jaquestefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Através dessas redes sociais, você acompanha um pouquinho dos bastidores, do que tá acontecendo ao vivo no programa, do meu dia a dia, e envia também a sua sugestão de tema, daquilo que você quer ver abordado aqui no programa. Você pode também, através da rede social, enviar para nós o seu recado enquanto o programa acontece e ter a sua dúvida esclarecida ou a sua mensagem lida por nós. Inclusive, deixa eu ler aqui essa mensagem que chegou pra gente, da Mônica Santos. Ela diz: oi, Jaque, graça e paz. Estive um tempo sem ver o programa, mas quando você começa, eu sempre estou assistindo. Beijos, Deus abençoe você e toda a sua equipe. Muito obrigada pelo seu carinho, viu, Mônica? Um beijo grande pra você, meu e de toda a nossa equipe. Tô recebendo aqui agora o doutor João Barbosa, que é fisioterapeuta, especialista em traumatortopedia, pra falar com a gente sobre dores no joelho. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Prazer te receber novamente, viu? Prazer é meu. Vamos lá entender, doutor, quando a gente fala sobre dores no joelho, falando especificamente de quem faz alguma atividade física, treina ou até mesmo trabalha com isso, me parece que essas dores são quase que comuns. Por quê? São muito comuns. Eu acho que talvez só vai perder um pouquinho da dor lombar, que até algumas meninas já perguntaram, eu tenho uma dor nas costas aqui. A dor no joelho só perde um pouco para a dor lombar em incidência, que a gente chama, né, em prevalência na população. Então, são dores muito comuns mesmo, tanto em atletas, profissionais, amadores, assim como indivíduos que não praticam esportes, às vezes por lesões degenerativas ou por traumas, mas é realmente algo que aflige muito aí as pessoas. Outra coisa que eu percebi, doutor, muitas pessoas que tiveram Covid reclamaram de dores nas articulações e algumas das pessoas, inclusive, no joelho, nessa parte de trás do joelho ou nas juntas, como a gente fala. Você percebeu isso também? É um dos sintomas do Covid, né? As dores articulares. E muitas vezes, quando você tem um momento de fragilidade do seu sistema como um todo, isso pode acabar exacerbando alguns sintomas de regiões que você já tinha, às vezes, alguma lesão ou já sentia algum incômodo. Então, é como se fosse mais fácil de você ter um certo sintoma naquele elo mais fraco ali do seu corpo. Então, isso pode exacerbar, sim, os sintomas e é um dos sintomas do Covid. Fisioterapeutas, depois, para muitas pessoas, tem que cuidar até da respiração e ajudar, né? Tem muita ajuda. E se houver alguma necessidade, existem pessoas que reclamam, depois que já passou o processo, de continuarem com essas dores? Sim. Então, se fala muito da fisioterapia hoje, né? Cardiopulmonar, por conta da recuperação do Covid. Mas sim, se essa dor persistir, o tratamento voltado aí para as lesões musculoesqueléticas após o Covid também pode ser algo indicado, com certeza. Bom, a gente vai conversar agora com o Diego, que é jogador profissional da Portuguesa e vai bater papo com a gente via Skype. Olá, Diego, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Prazer em poder participar do programa e falar um pouquinho dos problemas nos joelhos, porque para nós a gente sofre um pouquinho com isso. Poxa, eu imagino. Há quanto tempo você joga futebol? Quantos anos você trabalha com isso? Eu comecei desde criança, desde os 4, né? E sempre foi o que eu fiz, e aí eu tô nessa batalha aí profissionalmente, assim, vão fazer 15 anos, 16 anos por aí. Agora, você lembra, Diego, você tem a lembrança de quando foi a primeira vez que você sentiu dor do joelho? Quando eu ainda jogava futsal na época, e aí eu tinha que escolher entre jogar futsal ou futebol de campo, e aí porque o futebol de salão ele exige bastante, né? Porque tem muita freada. Então a gente lá já sentia um pouquinho de dor, né? Mas aí a gente vai se acostumando e vai, né, fortalecendo e acaba deixando um pouco de lado. Eu vou até perguntar, aí se você quiser fazer algum comentário, Diego, fica à vontade para interromper para o doutor João. Ele contando a história dele, faz a gente pensar e lembrar que os atletas, jogadores de futebol e até quem atua em outra área, geralmente tem sempre um fisioterapeuta acompanhando, porque as dores em algum momento chegam, né? Fala um pouco sobre o acompanhamento normal, por favor, doutor. Sim. Então, hoje a fisioterapia ela atua tanto no tratamento das lesões, que seria já a ponta final aí do iceberg, é muito maior a atuação do fisioterapeuta hoje dentro do esporte, seja ele amador ou profissional, e principalmente hoje com um intuito muito grande voltado para a prevenção dessas dores, né, e de lesões mais graves no joelho ou em qualquer outra articulação. Então, o fisioterapeuta hoje que trabalha com o esporte, seja de um indivíduo que faz o esporte ali de final de semana ou um atleta profissional como o Diego,
ele tem o foco principal de qualquer mínimo incômodo ali já avisar o atleta de como ele pode, já discutir com o atleta como que ele pode lidar com isso e como que ele pode fazer com que isso não cronifique ou vire uma lesão mais grave e por aí vai. E aí, o Dr. João cuida de todos os jogadores da Portuguesa e também do Diego. E aí eu gostaria de entender, quando a gente pensa num time, como é que funciona esse cuidado? Eu imagino que tem algo que é geral, então que sempre o jogador de futebol tem que ter, de prevenção e tratamento, e deve ter aquilo que é específico para cada um, é isso? Isso, exato. Então, por muito tempo, esse intuito da prevenção ele era realizado de uma forma global. Mas hoje em dia, a gente tenta individualizar ao máximo esse processo. Então, no início da temporada, é realizado algumas avaliações de força muscular, de capacidade de amplitude de movimento, de gesto do próprio esporte, para traçar um perfil de risco daquele atleta. E cada atleta vai ter o seu perfil, porque cada um tem um histórico de uma lesão diferente, cada um tem capacidades físicas diferentes, a própria idade, muitos fatores vão influenciar nesse processo, então cada um vai ter o seu perfil de risco bem definido para que as intervenções elas sejam baseadas em cima desse perfil de risco. E aí quando se fala de um grupo grande de atletas, ali 30, às vezes 40 atletas num elenco que está muito enxuto, você pode ter dificuldade de individualizar isso, mas o foco do trabalho sempre vai ser individualizado, principalmente se você tiver uma equipe multidisciplinar. Então, não é só o fisioterapeuta que vai fazer isso, né? O preparador físico, o próprio treinador tem que estar envolvido no processo, todo o departamento que a gente chama de departamento de saúde, até mesmo o departamento do futebol como um todo. Diego, muitas vezes, vocês que são jogadores de futebol sofrem a pressão e escutam algo do tipo, mas ele só tem que ir lá e jogar. E as pessoas muitas vezes não fazem ideia de todas as intervenções que são necessárias, da própria limitação do corpo e que algumas vezes o jogador, ele tá ali fazendo o melhor dele com dor em alguns momentos. Queria que você contasse sobre essa realidade do jogador profissional, inclusive. A gente costuma dizer que jogador que é profissional, que atua em alto nível, jamais consegue entrar dentro de campo sem dor, né? Uhum. A gente sempre vai ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e é a ajuda do fisioterapeuta que a gente tem para poder minimizar, para que a gente possa entrar em campo, né? Com o mínimo possível de dor que não nos limite a poder render dentro de campo, né? Então é importante essa integração nossa ali, né, de atleta, porque antigamente, né, assim, não tinha tanto, né, igual o João falou das avaliações que a gente fazia, antigamente não se tinha muito isso, e hoje evoluiu bastante, então isso tem ajudado bastante nós a tentar minimizar o máximo de dor possível para que a gente chegue no jogo, sei lá, não digo 100%, mas um 80%, 90% aí para poder render bem. Diego, teve alguma vez que você se machucou, seja no joelho ou até em outro lugar, que você pensou, poxa, agora vai dar trabalho para recuperar isso aqui? O João tá tendo trabalho. Uma semana antes de estrear, eu infelizmente tive uma lesão grave no joelho, onde eu precisei, né, ir para cirurgia e tal. Mas agora no pós-operatório aí, o João tem me ajudado bastante, né, nesse processo aí que a gente sabe que é lento, mas, né, a gente está no caminho certo aí. Essa é a lesão acho que mais grave que eu tive, justamente no joelho, né? E agora é só recuperar para poder voltar o mais rápido. Doutor João, conta um pouco pra gente sobre como que é cuidar de um atleta como o Diego, que saiu de uma cirurgia também, né? Como é que funciona esse trabalho? É um trabalho diário, é semanal, é antes de jogo, é quando tá perto de jogo? Conta um pouco pra nós. Diário. Então, no caso dele que está em reabilitação, né, ele não está em atividade, o tratamento é diário, inclusive em mais do que um período. Então, ele faz tratamentos de manhã e à tarde, alguns dias a gente acaba dando um certo período de folga para ele se recuperar de algum estímulo que a gente fez, algum trabalho que a gente fez no período anterior, mas ele trata todo dia com o intuito de recuperar o mais rápido possível, mas dentro da lesão dele a gente depende muito do tempo de cicatrização dos tecidos ainda,
Mas em esportes de alto rendimento, esse tratamento ele é maçante mesmo. Todo dia o indivíduo está ali dentro do departamento. É bem intenso, tratando, né? Muito intenso, muito intenso. E aí, o doutor João falou sobre o trabalho multidisciplinar e eu queria te perguntar, Diego, um pouco sobre como é também lidar com a ansiedade. Porque nesse momento em que está reabilitando, tudo o que queria muitas vezes o jogador, a gente sabe que a gente vive ainda um momento um pouco complicado com relação aos jogos de futebol e a volta como tem sido, mas assim, eu imagino que também tem que lidar com a ansiedade, né? Sim, é algo engraçado, né? Porque o João lá atrás já falou comigo, porque quando você vai evoluindo, você acha que já está bem, você quer jogar e você quer pular algumas etapas, né? E aí, como o próprio João falou aí, a gente requer, né, que esses tecidos eles vão se curando e tal. Então a gente fica bastante ansioso para poder voltar logo e é difícil controlar. Mas é o tempo, né? Não tem jeito, a gente tem que aprender a lidar com isso. O João tem segurado bastante lá, porque senão a gente já estaria chutando bola, correndo e tem que ir com calma. E esse tempo em que não necessariamente ele está jogando, ele está inserido nos jogos, ele não para, né? Não para. Então assim, o Diego, por exemplo, o dia que ele rompeu o joelho, foi num final de semana, 2 dias depois ele já estava fazendo trabalhos de fortalecimento, para manutenção da capacidade física dele, por mais que ele ainda ia passar por uma cirurgia depois ali de 2, 3 semanas. Então, diferente já começa até antes da cirurgia esse processo. Né? A gente faz um pré-operatório que até vários trabalhos científicos demonstram que indivíduos que fazem um pré-operatório ganham força, aumentam suas capacidades antes de uma cirurgia, eles tendem a evoluir melhor depois. Então a gente sempre tenta fazer esse processo aí de tratamento antes da cirurgia, tentar deixar aquela articulação, no caso o joelho, o mais estável possível, sem dor, com um processo inflamatório controlado, porque a tendência é que ele evolua melhor no tratamento pós a cirurgia. Então, assim, no dia seguinte já começa no intuito de deixar ele o mínimo possível parado para que ele perca o mínimo possível da sua capacidade física, o que lá na frente vai facilitar com que ele retorne às atividades dele com mais capacidade, com mais segurança e até com menos chance de se lesionar de novo. Ele já falou que por ele estava jogando, tá? Tá. Agora, quando você acha que o Diego vai poder voltar a jogar? Então, o Diego, ele passou por uma cirurgia do joelho que o tratamento ele demora em torno de 6 meses a 9 meses de reabilitação. Ele está indo muito bem, ele é um atleta profissional que segue tudo que a gente faz à risca, então provavelmente em 6 meses ele volte a poder estar apto a jogar um jogo de futebol de alto nível, que é o que ele faz. Então, ele vai jogar ali próximo de setembro, outubro. Eu devia falar dezembro para não sofrer tanta pressão, né? Mas setembro e outubro ele vai estar de volta. Agora eu quero ver a torcida também. Quem torce para Português e está assistindo tá ansioso. Conta, Diego. Ele apostou comigo que se eu tiver em condições de voltar antes aí, ele vai ter que me liberar. Ele tá preocupado porque eu tô evoluindo bem. Agora, seja pro Diego, que é um jogador profissional, como para qualquer pessoa que está nos acompanhando, que tem um problema no joelho, seja que precisou ou quem não precisou fazer cirurgia, ser disciplinado e fazer direitinho o que o fisioterapeuta manda faz diferença para essa recuperação? Muita diferença em qualquer, não só cirurgia, mas em qualquer lesão de joelho, de qualquer outra articulação. Então, você seguir à risca o que o profissional está te orientando, você cuidar de outras variáveis que não sejam só suas variáveis físicas, mas também a forma com que você se informa sobre a lesão até mesmo, então a gente chama isso de educação. Então tudo isso que ele está falando aí faz parte do processo de educação. Ele sabe que ele não pode voltar antes desse tempo, apesar da ansiedade e tudo. Ele sabe que tem coisas que ele ainda não pode realizar porque tem o risco dele se machucar mais ainda. Então, ouvir o profissional que está lidando contigo, entender mais sobre o processo, tentar sempre buscar informações o máximo possível, além de somente aquele processo ali que é realizado na articulação em si, se cuidar, dormir bem, comer bem, todas as variáveis que podem influenciar nesse processo, faz diferença demais. E até te perguntar sobre isso, doutora. Eu sei que, obviamente, não é sua área direta de atuação, mas a alimentação e estar acompanhado por um nutrólogo ou um nutricionista também ajuda, não só no caso de profissionais que precisam de uma alta performance, como é o caso do Diego, mas qualquer pessoa que tenha se lesionado? Sim.
Então, assim, de novo a gente cai na ideia da equipe multidisciplinar, né? Então, nutricionista é importantíssimo, o pessoal da preparação física para tentar manter o máximo da preparação física dentro das condições que ele apresenta, do que ele pode fazer ou não. Você tem a importância gigantesca de um psicólogo, que muitas vezes, quando não existe um profissional desse próximo da fisioterapia, o fisioterapeuta é meio psicólogo, né? Então tem dia que o cara chega meio triste lá, você tenta animar ele um pouco, tem dia que aquele paciente... Faz até aposta, né, Diego? Faz aposta. Pois é verdade. Diego, ele falou setembro, outubro, hein? Pois é, ele sabe que ele prometeu pra mim. Vou voltar antes. Tô perdido. Esse Diego tá demais, deve estar muito ansioso para voltar. Diego, obrigada por ter participado do nosso programa, dividido um pouco da sua história conosco. Muito sucesso para você e eu espero realmente que em setembro, outubro aí, você já esteja voltando aos campos, fazendo aquilo que eu tenho certeza que é o que você ama fazer. Obrigada, viu, Diego? Que isso, eu que agradeço, que Deus abençoe vocês aí, tá? Amém. Um ótimo programa. Amém. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @Diego_Sacomã, para você poder acompanhar ali um pouquinho do dia a dia do Diego. Obrigada, Diego. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, igualmente. O Diego super bem humorado, tá aí contando com esse momento da volta, mas não deve ser fácil essa recuperação, né? Não, é difícil demais. E assim, imagina, ainda mais, se já é difícil para alguém que gosta de praticar o esporte, mas não vive daquilo, imagina para um atleta profissional que começa a vir um monte de dúvida na cabeça dele. Cobrança da torcida, Total. todas essas situações, né? Que não devem Cobrança ser de fáceis. comissão técnica, torcida, ele com ele mesmo, né? Ó, eu preciso estar em atividade para conseguir manter a minha família bem, para conseguir desempenhar o meu papel bem. É basicamente o que aconteceu contigo, né? Você ficou um tempinho fora por conta do Covid e não conseguia desempenhar a sua atividade que você mais ama, laboral. É a mesma ideia, só que com ele... Vai dando... Olha, não chegou a ser 15 dias, né? Que eu fiquei fora, porque inteirou os 15 dias de ausência, mas teve os finais de semana. Chega a dar quase que um piripaquezinho assim na cabeça. Imagina 2 semanas. 6 meses. Fácil Exatamente. não é, né? Fácil não é. Muito difícil. Chegaram várias perguntas aqui, então ao invés de eu ficar fazendo as minhas perguntas, eu vou fazer as perguntas do público, tá? Por causa do nosso tempo. A Denise é de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Denise, obrigada pela participação, um beijo. Ela diz assim, parabéns pela volta, Jaque, obrigada, viu? Gostaria de saber se fazer muito agachamento, caminhada e exercícios físicos pode prejudicar o joelho. Me machuquei durante os exercícios, comecei a tomar analgésicos, não procurei o especialista ainda. Devo procurar? Então, 2 perguntas, né? Primeira coisa, correr, agachar, saltar, pegar peso na academia, nada disso é ruim para o joelho. Pelo contrário, para nenhuma articulação é ruim, porque você precisa estar saudável, em atividade, para você evitar com que as lesões aconteçam. O problema é quando você faz tudo isso muito rápido, ou seja, você quer correr 40 quilômetros em 2 semanas, você quer saltar 1000 vezes lá na academia e na primeira semana que você está treinando na academia. Então eu sempre digo isso, treinar muito não é um problema, inclusive isso até prepara suas articulações para suportar as cargas do dia a dia e evitar que as lesões aconteçam. Você vê que a gente estava falando que o Diego, por exemplo, trata todo dia, não é um problema você ter muita carga. O mais importante é você entender como que isso vai ser administrado sobre o seu corpo, ou controlar esse processo. Então, o problema é treinar muito, muito rápido, não treinar muito. Esse é o primeiro ponto. Então, peraí, que eu vi um Reels esses dias que cada vez que a mãe escutar assim, ó, mãe, ela faz um agachamento que o projeto fitness está feito. Então, vou falar uma coisa pras mães, não faça um agachamento toda vez que você ouvir mãe, não, que vai ser demais de uma vez, vai entrar em overuse, que a gente chama, né? Overuse, não dá certo. Minha mãe tava perdida. Olha, o tanto que eu ouço mãe esses dias ainda que eu fiquei isolada. A gente ficou longe, eu fiquei longe do Davi um tempão, até finalmente descer com 2 máscaras e ficar perto dele. Eu ouvi o tempo inteiro, mãe. Falei, gente, se eu fizer esse agachamento cada vez que eu ouvir mãe, vai dar ruim, melhor não. Então, agora, a segunda pergunta dela, exatamente doutor. isso. E a segunda pergunta era com relação aos analgésicos, né? Então, assim, uma pessoa que sente dor porque tá treinando, isso faz parte do processo. Então, muitas vezes, se essa dor se resolve ali em 2, 3 dias, o ideal é que você nem tome medicação. Tem uma campanha muito forte hoje para se evitar o uso de anti-inflamatório, de analgésico, de uma forma desenfreada. Então, uma dorzinha controlada ali, que você sente o incômodo, mas dá para lidar com ela. O ideal é que você não tome nada e até avalie como ela evolui. Mas aí passou ali de 3 dias, chegou a 1 semana com dor,
tem que fazer diferente do que ela fez. Aí você procura um profissional para te avaliar, entender melhor sobre o processo, até para identificar se você não tem uma lesão mais grave e essa lesão aí não, né, piorar ao longo do processo. Doutor, às vezes a gente fala assim, ó, ai, deu um mau jeito na hora que eu fiz qualquer coisa em casa. Pensa aí numa atividade física que você tenha feito sozinho em casa ou até mesmo nas tarefas do dia a dia. Ai, deu um mau jeito, por isso que ficou doendo. Pensando especificamente no joelho, né? A gente fala geralmente muito isso das costas também, né? Mas deu um mau jeito. De fato, existe isso de dar um mau jeito? Então, normalmente o que acontece é que você foi exposto a uma atividade ali que você não estava preparado. Então, normalmente o pessoal fala que dá um mau jeito como? Ah, eu fui pegar ali um peso na mudança, deu um mau jeito no joelho. Eu fui passar um pano ali na casa, deu uma escorregadinha, deu um mau jeito no joelho. Então, normalmente é ou um trauma ou uma carga que é administrada ali na articulação que você não está muito adaptado para isso. Então, para esses incômodos aí que sejam controlados, que são leves, 2, 3 dias ali, se estiver incomodando um pouquinho, você até pode colocar ali um pouquinho de gelo, que é clássico do pessoal fazer. E até te perguntar a diferença entre o gelo ou o quente, até você explicar isso para nós. Então em lesões mais agudas assim, por exemplo, esse mau jeito, ou eu escorreguei e bati em algum lugar, o gelo ele tende a ser mais interessante, porque ele controla um pouco mais esse processo inflamatório que é gerado numa lesão mais aguda. O calor a gente acaba utilizando mais em lesões um pouco mais crônicas. Então, eu tenho dor no joelho há bastante tempo, eu sinto rigidez, nesses casos assim de rigidez, sente a articulação mais dura e tal, o calor pode ser interessante. Ou quando você tem dores musculares e você quer promover relaxamento, o calor aumenta o fluxo sanguíneo e acaba gerando mais relaxamento, então é mais interessante do que o gelo. Então, por exemplo, dor nas costas, dificilmente a gente indica gelo. O calor às vezes pode ser interessante se tiver um espasmo ali do músculo, o músculo mais tenso, pode ser interessante. Então a Denise precisa, Denise, né? Ela precisa prestar atenção se foram só alguns dias ali, 2, 3 dias. Passou. E se passou, ela pode voltar a praticar a atividade física, com né? Um profissional que provavelmente acompanha ela, fala, eu senti isso já é um alerta, assim, de que talvez ela não está respondendo bem àquela carga e ele vai modular melhor isso. Se ela não tem um profissional, por exemplo, de educação física que acompanha ela nos treinos, ela pode tentar entrar em contato com algum profissional de educação física para melhorar um pouco como ela está fazendo esses treinos. Provavelmente ela não está respondendo bem, aí um profissional vai conseguir orientar ela melhor. Mas se essa dor se manter por muito tempo, e principalmente se ela tiver um processo de exacerbação, se ela piorar, aí é interessante ela procurar um profissional, um fisioterapeuta, um médico. Obrigada pela participação, viu, Denise? Doutor, faz diferença? Outro dia até um profissional estava falando pra gente sobre um estudo que ele viu da prática de atividade física descalça ser bem interessante. É legal, muita gente está fazendo atividade física em casa nesse momento. Muitas pessoas estão, inclusive, acompanhando profissionais pela internet, pegando treinos prontos que tem lá na internet. Devo fazer isso de tênis em casa ou posso fazer isso descalço? Então, o uso de calçado ou não é algo que depende do seu conforto. Então, eu adoro treinar de tênis, só que agora eu vi que a moda é treinar descalço que vai ser melhor. Não significa que é melhor. Qual que é a principal diferença de treinar descalço ou com tênis? Quando você treina descalço, você acaba exigindo um pouco mais da musculatura do pé, da panturrilha. Eu acho que eu canso mais descalço, eu não sei porquê, eu tenho a impressão que fica mais pesado aquele exercício descalço. Você tende a gastar mais energia, porque como você não tem nada para te ajudar a absorver impacto, você começa a suportar o impacto com o seu corpo, com os músculos ali. E isso é bom do ponto de vista de treinamento, porque você vai exigir mais dessa musculatura, ela vai se adaptar mais. Mas também não quer dizer que treinar com tênis é errado. Se é mais confortável para você, pode seguir. Manda ver, tá tudo certo. Exatamente. A Ernestina, do Rio de Janeiro, obrigada pela participação. Ernestina, ela diz: tenho artrose, faço tratamento, mas parece que a dor não passa. Posso amenizar essas dores? Doutor, comece explicando pra gente sobre artrite e artrose, para daí responder a dela. Perfeito. Então, assim, artrite é um processo inicial ali um processo inflamatório inicial na articulação. Então, articulação, ite, inflamação. Então, é uma inflamação na articulação, a artrite. A artrose tende a ser um processo mais crônico dentro dessa degeneração, dessa lesão articular. Então, a artroarticulação, ose, tende a estar mais ligado à cronicidade. Então, provavelmente é algo que acompanha ela há um tempo maior. Do ponto de vista do tratamento, não existe grande diferença. Tanto o diagnóstico de artrite quanto de artrose, a gente vai lidar da mesma forma. Qual que seria, né, a melhor estratégia para ela? Se manter em movimento, então
as atividades que ela realiza ali em casa no dia a dia, tentar manter o máximo possível dessas atividades sem exacerbar os sintomas, sem com que os seus sintomas piorem. E por mais que ela sinta dor para algumas atividades, o problema nunca é, na maioria dos casos, a atividade em si. E sim se ela está preparada ou não para suportar essa atividade. Então, se ela não estiver preparada para isso, por exemplo, abaixar e conseguir limpar o chão da sala, por exemplo, é bem provável que tenha que se avaliar quais são as capacidades que estejam faltando nela e a gente trabalhar isso para ela conseguir voltar a realizar essa atividade. Pelo menos as atividades do dia a dia fazer com tranquilidade, dá, Exatamente. né? Para quem tem ainda não, tem artrose, dá, né? Com certeza. Até mesmo esporte, caminhada ou algo, dependendo do nível e da capacidade do indivíduo, a própria corrida. O pessoal tem aquele mito assim, eu tenho degeneração na articulação, principalmente joelho. Eu tenho que parar de correr, tenho que parar de ir para academia. Ficar em repouso, né? É exatamente o contrário, porque a gente sabe que a articulação ela se mantém saudável quando ela recebe carga, principalmente a cartilagem, que é a área do joelho ali que acaba degenerando quando se tem artrose. Então a cartilagem, ela é um tecido que ela é avascular, ou seja, ela não tem irrigação sanguínea, então ela não cicatriza, então o que você perdeu ali ao longo da vida e faz parte do processo da vida você perder cartilagem, do mesmo jeito que o cabelo fica branco, a pele enruga. Perde colágeno, perde cartilagem, exatamente. É a vida. E ela também não é inervada, então ela não dói também se você lesiona ela ou se ela tem alguma lesãozinha ali. Mas o mais importante disso é que alguns trabalhos hoje trazem que pessoas que são sedentárias, elas têm quase a mesma chance de degenerar o joelho, em torno de 10% ao longo da vida, do que pessoas que praticam esportes de alto rendimento. Por exemplo, o Diego, que a gente estava discutindo agora. Então, muito não parece ser legal também, porque esses caras são ruins, né? São expostos a atividades extenuantes, pancada o dia todo. E também não fazer nada, Netflix lá, atividade o dia todo não é interessante. Eu tenho que encerrar, mas ainda tem um monte de perguntas. Deixa eu agradecer a Beth, que está mandando mensagem para nós. Ela é de Anápolis, em Goiás. Beth, obrigada pela participação, de estar me assistindo lá da casa dela. Um beijo grande para você, Beth. Para finalizar, doutor, a Liliane fez uma pergunta excelente. Ela quer saber se as dores nas pernas podem estar relacionadas à mudança de tempo, de temperatura. Isso é um mito ou isso pode ser verdade? Então, perante a literatura científica, isso ainda é um mito. Até hoje, nenhum pesquisador conseguiu comprovar que no dia frio dói mais e por que dói mais. Mas pela sua análise clínica? Total. Quase todo paciente fala, nossa, hoje estava mais frio, nossa, meu joelho tá doendo. Ou então aquele Sei lá, que fala... gente, eu sinto a cesariana. Quando vai virar o tempo, eu falo, tá doendo. Ou então aquele que fala assim, nossa, hoje vai chover. Por que não? Meu joelho tá doendo. Depois dessas orientações do Dr. João, a gente vai para um break, daqui a pouco tá de volta e continua falando sobre esse assunto. Não sai daí. O nosso programa está de volta, recebendo o Dr. João Barbosa aqui, que é fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia e está falando com a gente sobre dores no joelho. Doutor, eu me lembro quando minha mãe subia as escadas e tudo estralava e eu falava assim, eu brincava com ela, eu falava, é idade! Agora acontece comigo. Eu subo as escadas e dá umas estraladas. Muitas pessoas falam sobre esses estalinhos ou estralinhos. Isso pode ter alguma relação com algum aviso do corpo? Então assim, é algo que incomoda demais, principalmente quando o pessoal tá fazendo exercício, fica muito preocupado, né? Nossa, eu tô desgastando meu joelho, tá? Tô fazendo agachamento e tá estralando, o que tá acontecendo? É algo que, assim, é incômodo, mas já existem trabalhos também científicos hoje que demonstram que você ter mais estalido ou não em uma articulação não significa que ela tem um nível maior de degeneração. Até porque geralmente não está associado a dor nenhuma, né? Exato. É só o barulho mesmo que a gente Então, quando sente. não for associado à dor, você não tem que se preocupar, porque os trabalhos demonstram que não tem relação até mesmo com o nível de degeneração, né? Porque que o pessoal fala, nossa, eu tô ficando crocante aqui, Isso tá dando algum problema, tudo degenerado. Né? Então, nossa, a articulação já tá tudo arrebentado lá dentro. Não tem relação com isso. É só um ajuste da articulação que em determinados movimentos pode aparecer mais. E não tem correlação direta com dor. Então, quem tem mais estalos não necessariamente vai ter mais dor ao longo da vida e por aí vai. Doutor, você falando me fez lembrar até do que o Diego falou, que desde os 4 anos ele começou a jogar futebol e a gente sabe que para uma pessoa ser bem-sucedida nessa área,
já começa, inclusive, muito novo a ser exposto a bastante trabalho. Sim. Quando a gente pensa numa atividade física saudável para uma criança, no caso dele, provavelmente adorava, os pais colocaram e daí ele teve que se dedicar mais. Vamos pensar nas pessoas que não vão se dedicar a isso necessariamente. Coloco a criança numa prática de atividade física com quantos anos? Porque a gente faz essa associação, usei muito, gasto mais rápido do que outra pessoa, ou essa associação tá errada? Então a primeira coisa, né? Você ser exposto a uma carga maior, não necessariamente ela vai te machucar mais. Até ela pode ser protetiva, dependendo da atividade que você está fazendo. É igual eu falei lá da prevenção de lesões. Então, para você prevenir dor no joelho, você precisa treinar o joelho. Só que isso precisa ser controlado. Então, muitas vezes monitorando até os sintomas. Eu fiz um exercício, deu a dorzinha lá, talvez eu tenha que ir mais devagar nele. Eu tô fazendo uma caminhada mais longa, aí a dor do meu joelho piorou um pouco, talvez eu tenha que diminuir um pouco. Mas não quer dizer que você tem que ficar em casa sentado. Então, esse é o mais importante. Precisa expor a carga para preparar a articulação e isso vai proteger ela. Então, nem sempre o repouso é a melhor opção, na verdade, quase nunca. Com relação às crianças, se tem muito essa preocupação hoje de entender qual que é a carga ideal para uma criança, principalmente quando se fala de esporte, quando isso começa a virar ali um esporte de alto rendimento. Porque às vezes essa criança não vai seguir para aquilo. A gente está falando de futebol, mas podia ser qualquer outra prática. Mas quando a criança gosta muito, o futebol, o vôlei, a natação, outros esportes relacionados à luta, até mesmo o balé para as meninas, geralmente quando essa criança gosta, ela quer fazer muito. E aí pode ou não pode deixar, né? A primeira coisa que é legal a gente discutir é o seguinte, que quando se fala de prevenção de lesões, no futuro, na vida adulta, crianças que foram expostas a mais de uma modalidade, então aquela criança que já nadou, que já fez judô, já fez futebol, ela tem menos chance de se machucar depois, porque ela tem um repertório motor. Fez mais coisas, mexeu mais partes do corpo, ela já né? foi exigida de diferentes formas de adaptação ali dentro do movimento. Então ela tem um repertório de movimento. Então, o dia que ela precisar usar esse repertório por algum momento inesperado, onde uma lesão possa acontecer, ela tem onde buscar. Agora, uma criança, por exemplo, que jogou futebol a vida toda, ou que nadou a vida toda, ela tem só aquele repertório, que não é ruim, lógico, pelo fato de estar exposta ao esporte, mas tem menos repertório do que uma criança que já fez bastante coisa. E aí a gente cai naquela coisa, então vai ficar saindo fazendo tudo aí. Então, existem alguns guidelines hoje, assim, na literatura que tendem a guiar o quanto que seria o ideal para uma criança de praticar esporte. Então, dependendo do esporte específico, cada um deles tem um certo número de horas de exposição à atividade. Mas, de uma forma geral, em torno ali de 30 minutos por dia é suficiente já para uma criança, no máximo ali 1 hora tentar. A brincadeira na rua conta, né? Ou no Conta. Condomínio, né? Rua. Olha eu aqui lembrando da minha época em que podia sair na rua. Quando eu era jovem, quando eu era criança, podia brincar na rua. E há alguns anos, quando eu era jovem, há 3 anos, eu podia sair na rua. Agora nem isso a gente tá podendo mais, né? Putz, ai, meu Deus do que céu. fase. Que fase, hein? Agora, doutor João, mesmo não podendo ir à academia, mesmo tendo medo muitas vezes de sair de casa para a prática, a gente tem aí até algumas orientações da Organização Mundial da Saúde para que a prática de atividade física seja feita sem máscara. Como é que no caso do atendimento que o fisioterapeuta faz, isso está funcionando? Então, a gente, na clínica, o paciente sempre fica de máscara e como a gente não consegue testar os pacientes que seria, o se a gente tempo pudesse, todo, seria sempre ideal, mas não dá. Diferente do que acontece no esporte de alto rendimento. Eu estava até discutindo aqui com você fora do ar sobre os testes. Então, um jogador de futebol, como ele é testado 2, 3 vezes na semana, quando ele é exposto a atividade de alta intensidade, isso é realizado sem máscara. Mas, por exemplo, por uma segurança, né? Se ele for ali na maca comigo ali no departamento, ele tá de máscara, entendeu? Então, na clínica de fisioterapia, todo mundo de máscara, até porque na clínica a gente tende a fazer exercícios com menor intensidade. Não é nada que vai suar tanto, né? Não mas a recomendação é essa mesmo, de não utilizar máscara, principalmente se for em um ambiente aberto. Doutor, quando é a hora de procurar a ajuda de um fisioterapeuta? A pessoa pode procurar primeiro um médico ou primeiro um fisioterapeuta, geralmente um encaminha para o outro, mas quando é a hora de procurar? Porque o que eu percebo é que a gente tem uma mania, e ainda mais nesse momento que a gente vive, de ir deixando a dor para lá, Sim. de se automedicando, como foi o caso da nossa telespectadora. Não, eu tomo um analgésico e passa, mas peraí, você já está há 1 mês tomando analgésico toda vez que essa dor vem? O que está acontecendo com essa dor? Ela não está crônica? Qual que é a hora de procurar essa ajuda? Então o mais importante é isso. Às vezes uma dorzinha
você não tem que se preocupar tanto, ficar alarmado, como eu disse, só que se essa dor não passa, e principalmente se ela só vai piorando, você precisa procurar um especialista. Então, assim, uma dor que ela se resolve em 3 dias, a gente não se preocupa tanto. Quando você chega ali próximo de 1 semana, e principalmente 3 semanas com dor, quando você bate 3 semanas com dor, ela já é considerada uma dor crônica. Então, quando bate 1 semana com dor ali que não se resolve, já é o momento de procurar para você evitar com que aconteça uma cronicidade, entendeu? Porque é mais difícil você tratar uma dor crônica, e com 3 semanas de dor ela já é caracterizada crônica, do que uma dor aguda. Porque muitas vezes uma simples orientação que você pode dar ali com 4 dias, 7 dias de dor, já vai fazer com que você não chegue lá a 3 semanas de dor, quando você procura um profissional. E isso já vai fazer com que esse processo se resolva mais rápido. Agora, doutor, você falou uma coisa no começo do bate-papo que eu quero reiterar aqui, que eu acho importante a gente falar. Pessoas que ficaram, de repente, nessa pandemia inteira, estão há mais de 1 ano sem praticar atividade física, ou que sequer tinham praticado em algum momento e querem ou voltar com a carga que tinham antes, ou querem voltar falando, não, já tá todo mundo correndo, eu quero já começar correndo, eu não quero que esse negócio da caminhada não, eu quero já do trote pra corrida. E aí a minha pergunta isso pode ser bem perigoso? E isso é muito comum em pessoas que já praticaram muita atividade física e tiveram que ficar voltar ali em casa. Então, corria 40 quilômetros lá na semana, só que aí faz, sei lá, 6 meses que não corre por conta da pandemia. Aí acha que pode voltar correndo 40 quilômetros. Não, tem que tomar cuidado. Então tem esse grupo de pessoas que treinava muito e tem que se preparar para voltar a treinar muito de novo, então começar de uma forma gradual. E tem aquelas pessoas que nunca fizeram nada e falam, agora estou voltando à pandemia, é importante fazer exercício até para prevenir que o coronavírus fique um pouco mais grave e tal, vou começar a fazer exercício. E aí, ao invés de se preparar para realizar uma atividade, ela faz aquela atividade para se preparar. Isso é muito comum com peso, né? Quero emagrecer, o que eu vou fazer? Vou correr para emagrecer, ao invés de emagrecer, ganhar força, tal, para correr. Então, é aí que normalmente as lesões acontecem. Chegou uma pergunta de alguém que não quis se identificar, doutor, e é o seguinte, ela diz que teve embolia pulmonar há 1 ano e agora está com dores no joelho. Quer saber se pode ter relação entre esses 2 problemas. Então, a embolia pulmonar é uma doença cardiovascular. Então, quando você tem dor nos membros inferiores e já existe um histórico de uma doença cardiovascular, a primeira coisa que você tem que excluir é uma lesão grave, como, por exemplo, uma trombose, né? Uma TVP, trombose venosa profunda, que normalmente é o que vai acabar se tornando esse êmbolo aí que ela teve. Então, como ela já tem esse histórico de lesão vascular, é importante investigar isso. Então, isso é até importante do pessoal saber. Não é qualquer dor que também não vai ser nada, sabe? Sempre quando essa dor se mantém, é algo que não cessa, ali em 1, 2, 3 dias no máximo, é importante procurar um especialista porque ele vai saber triar se exatamente é uma lesão grave ou simplesmente é um mau jeito lá que a gente estava brincando que você deu no joelho que vai ter que cuidar ali. Então, primeira coisa é excluir uma lesão grave. Então, vamos supor que, se Deus quiser, exclui a possibilidade de uma trombose e tal, e ela tem dor no joelho. É bem provável que não se tenha relação com o tromboembolismo, mas pode ter relação com, provavelmente, a inatividade que ela sofreu por conta dessa doença, entendeu? Porque quando você tem o embolismo pulmonar, você fica acamado e tal. Então, pode ser que ela tenha tentado retomar as atividades dela, e, se Deus quiser, não tem nada a ver com essas lesões graves e ela não tenha lidado muito bem com isso porque ela não estava preparada. Não tem a ver com a embolia propriamente dito, mas tem a ver com o estado que a embolia te deixou, né? Uma consequência. Então, é uma consequência. Tem que ter atenção a isso, então, né? Que no caso de alguém que já tem o histórico. Doutor, vou te fazer uma pergunta que pode ser até um pouco complicada, mas nesse momento a gente quer evitar ir para qualquer lugar. Sim. Caiu, machucou, sentiu dor no joelho. Ir ou não ir a um especialista? Perfeito. Então, algumas formas de você entender se foi algo grave. Primeira coisa, foi um trauma e você não está conseguindo caminhar normalmente, não está conseguindo pisar no chão normalmente, escorregou, caiu lá estava limpando o telhado de casa, caiu e não está conseguindo nem andar. Provavelmente é uma lesão grave. Cair de escadas, lavando então, também quando tem acontece. Um trauma envolvido, que é muito comum em idosos, né? O trauma, a gente está falando de uma pancada? Uma pancada. Então, caí, bati o meu quadril no chão, agora não estou conseguindo nem ficar em pé. Caí, bati meu joelho direto na escada, não estou conseguindo nem mexer o joelho. Então, muitos idosos sozinhos em casa, sem ajudador nesse período, estão tendo que fazer tudo em casa e estão caindo, Exato. né? Então,
quando tem um trauma envolvido, a gente se preocupa muito. Tá. Então, se tem trauma envolvido e é algo que está uma dor muito forte, não está conseguindo se movimentar normalmente, é muito importante que vá procurar mesmo num momento complicado como esse. Nem que seja, talvez, procurar lá no plano de saúde, lá um teleatendimento. Começa com uma consulta online para saber se deve ou não ir, o especialista já vai saber triar, só pela história. E aí, ali, às vezes, só de filmar e ver a região se está edemaciado, se tem sinal inflamatório e tal, ele já vai conseguir triar se pode ser algo grave ou não. Se ele suspeitar que vai indicar com que vá até o hospital, faça um exame de imagem para identificar isso. Agora, estava lavando a casa, fazia um tempão que eu não lavava, senti uma dorzinha nas costas ali, é algo que me incomoda, mas não é algo gigantesco, uma dorzinha bem leve, um incômodo, uma dor moderada. Espera alguns dias, tenta manter as suas atividades normais desde que isso não piore a dor. Se aliviou, tudo bem, provavelmente foi algo leve. Doutor, uma pergunta acho que muito importante para a gente finalizar o nosso bate-papo, que é sobre os idosos e o tempo que eles estão em casa. Vou dar o exemplo dos meus avós. Então, o meu avô está na casa dele, ele sempre teve o hábito de sair, de fazer as coisas, está lá, fechado. Agora está esperando para tomar a segunda dose da vacina, porque ele tomou aquela que precisa dos 3 meses e de espera, a AstraZeneca. A minha avó também, minha avó mora na casa da frente, né, mas mora com os meus pais. Praticamente no quarto. Ela gosta de ajudar minha mãe na casa, então ela vai um pouco para a cozinha. Quando a gente vai lá, ela deixa um bolo pronto, porque a gente ainda não tomou a segunda dose, a gente ainda não se aproxima muito. A minha avó sempre foi super ativa. Ela está há 1 ano e 1 mês só dentro de casa, quase não anda. A gente tinha medo de deixar até andar na rua, agora ela está indo um pouquinho pro quintal, mas assim... Isso vai fazer falta? Como é que a gente faz agora? Vamos pensar, tomou a segunda dose da vacina. Não significa que é super-homem, mas pode, de repente, não estou nem te perguntando com relação ao Covid, mas com relação ao físico mesmo, dar umas caminhadas, como voltar a fortalecer esses joelhos? Então, é muito importante, principalmente em idosos, até nesse período que eles estão em casa, tentar realizar, a gente tem feito bastante sessões de fisioterapia preventivas para evitar perda de movimentos, perda de capacidade, mesmo que seja por teleatendimento. Então, não tenho segurança que vá um fisioterapeuta lá na casa dos meus avós ou que os meus avós vão até uma clínica. Então, você pode utilizar sessões de teleatendimento, onde ele vai orientar movimentos simples, agachamento ali, sentar, levantar, esticar a perna, se movimentar, ou até mesmo a quantidade de passos que ele pode dar dentro de casa, que serve como uma caminhada, dependendo se tiver espaço. Deixar fazer as atividades de casa também pode ser importante, né, doutor? Muito importante. Já que ele está restrito à casa, manter ele ativo dentro desse ambiente é muito importante. Então, pegar um peso... Quer lavar uma louça, deixa. Perfeito. Quer ajudar a mexer ali nos móveis, lógico, tudo dentro de uma segurança, mas pode deixar, né? Muito importante, muito importante. E, de novo, às vezes a gente tenta proteger tanto que a gente acaba até... aumentando a chance de que uma lesão aconteça. Se pudesse, assim como eu, acredito que muitos de vocês pudessem deixar o idoso dentro de um quarto assim, isolado, numa bolha, porque a gente ficou com muito medo, né? Mas não pode, né? Não é o melhor, com certeza, né? Com certeza. Doutor, prazer te receber aqui sempre. Prazer é Volte mais vezes. Obrigado. Para quem quiser entrar em contato no Instagram, @prof.joãobarbosa, o site www.joaobarbosa.com.br e tem também o canal do YouTube, que é Prof. João Barbosa. Faltou alguma coisa para encerrar, doutor, que você acha importante falar? Obrigada, viu? Prazer. Eu que agradeço. Volte sempre. Uma ótima tarde. Obrigado, Jaque. Até mais.